muita gente que faz muito e vive pouco. Canta muito, mas não crê nada. Prega muito, mas não vive nada. O nome é muito citado, mas o nome de Jesus por ele é pouco pregado. Serve muito, mas reverencia pouco. Capítulo 14, a partir do versículo 6, por favor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vi serafins que voavam ao redor do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, porque só a glória dele aparece onde ele se manifesta, só a face dele brilha. Com 2 cobriam os pés, respeitando a missão daqueles que na terra caminham, mesmo sem ter asas, e com 2 voam. Você percebe que para servir é só 2, mas para reverenciar são 4. Eles reverenciam mais, eles têm mais disposição para reverenciar do que para servir. Enquanto muitos entre nós têm muita disposição para servir e pouca para reverenciar. Tem muita gente que faz muito e vive pouco. Canta muito, mas não crê nada. Prega muito, mas não vive nada. O nome é muito citado, mas o nome de Jesus por ele é pouco pregado. Serve muito, mas reverencia pouco. Mas é preciso haver um equilíbrio, servir e reverenciar. E aqui em Apocalipse 14, os anjos que voam, eles saem do templo celestial e voam, se movem, se movimentam pelo meio do céu e anuncia a mensagem aos que estão na terra. Por que João está vendo isso? Como eu já disse, João, ele está tendo esse vislumbre do ministério de anjos, e anjos são em muitas coisas modelos para nós. João não tinha a Bíblia completa como nós temos, então há uma tradição judaica, há elementos do Antigo Testamento na mente de João. Então logo as asas dos anjos indicam para nós movimento, disponibilidade e serviço. E agora eles saem do templo e vão alcançar aqueles que estão fora do templo, porque há um templo celestial. João diz: abriu-se os céus, eu vi o templo de Deus, e lá estava a arca. Então há vozes de louvores no templo celestial, mas a voz da pregação é fora do templo. Eu vou repetir: há vozes de louvor dentro do templo, mas a voz da pregação dos anjos que pregam é fora do templo celestial. Diferente da nossa geração. Por isso que eu disse que as características são peculiares, não deveriam ser. Por quê? Porque hoje se prega mais no templo e se canta mais fora. Alguns têm coragem de me colocar em shows gospel. Aí a artista gospel fica no camarim com seus docinhos, suas selfies, suas vaidades. Chega na hora da sua participação, que saiam todos para minha apresentação. E não sou contra, porque música é arte. Mas desde que há um povo chamado santo reunido, a arte se torna culto. O culto não pode se tornar show, mas qualquer show deve se tornar culto se santos estão reunidos reconhecendo que só um é adorado. E aí, irmão, o show é 2 horas e o pregador 30 minutos. Se canta lá e prega aqui. Quer pregar, vá para a igreja. Quer cantar, vá lá para fora. Então, enquanto os anjos cantam no templo celestial e pregam para a terra inteira, voando pelo céu, a gente prega aqui dentro e quer cantar lá fora. Até porque nossas músicas não são cristocêntricas, são antropocêntricas. É o homem no centro. Então nós temos que massagear o coração do ímpio, massagear o ego do pecador, porque não podemos ofender aqueles que ofendem Deus todo dia. Esse tipo de gente reconhece que não foi chamado para alimentar a ovelha, foi chamado para entreter bode. Mesmo que seu modo evangelístico seja pela música, que ela seja teológica. Mesmo que seu modo teológico seja através da canção, cante Cristo, cante cruz,
Cante céu. Fale que sem Jesus o homem é miserável, pobre, cego e nu, e se não se arrepender vai para o inferno. E só há um nome pelo qual podemos e devemos ser salvos, é o nome de Jesus. Qual é o metro quadrado os metros quadrados mais evangelizados por nós? Aqui dentro. A outra característica da mensagem do anjo é que ele prega um evangelho eterno. Por que o texto diz um evangelho? Porque há outros evangelhos. E esse outro evangelho Paulo chama de maldito aquele que prega o outro evangelho. Maldito é aquele que assume a tribuna e só se preocupa com sua prosperidade. Maldito é o pregador. Faz uma campanha para orar pelo seu corpo, para você não ter dores, enquanto Jesus é apresentado como um homem de dores. Maldito é o pregador que diz que você não precisa pedir perdão de pecados. Maldito é o pregador que diz que você e Jesus é a mesma coisa. Maldito é o pregador que diz que um dia todo ser humano, com Jesus ou sem Jesus, será salvo. Maldito é o pregador que não condena os pecados dos homens e evita ofender os homens que ofendem Deus. São pregadores malditos que pregam um evangelho maldito, gerando pessoas amaldiçoadas, cortadas da maior bênção de Deus, que é a oferta do arrependimento. Mas o anjo, no tempo em que João escreve, sara a mente de João, porque o que se pregava era: o evangelho é Roma, é a luz do mundo. Roma é a senhora do mundo. Roma é a deusa do mundo. Essa era a mensagem. Esse era o evangelho. E de repente, João vê um anjo voando pelo meio do céu. E diz: esse evangelho romano vai cair, porque o evangelho eterno vem de cima. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Não existem verdadeiros evangelhos. Só existe um evangelho, e por ser verdadeiro, ele é único. Não há na Bíblia evangelho jovem, evangelho infantil, evangelho pink, evangelho gay. Não, não e não. Só existe um evangelho e ele é eterno. Nunca seu poder acabará. Nunca sua mensagem deixará de ser pregada. Nunca sua mensagem deixará de ser lembrada. A mensagem do anjo que voa pelo meio do céu tem tópicos. É uma mensagem organizada. Primeiro ponto, né? O pastor Batista vai pregar, ele diz assim: primeiro ponto da minha mensagem. O pregador pentecostal vai pregar, ele diz: em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, primeiro tópico da mensagem do anjo pregador que voa pelo céu está no versículo 7. Temei a Deus. Os homens temiam Roma. Os homens temiam o evangelho romano, que Roma é a senhora, a deusa do mundo. Os homens temiam o exército romano. Mas agora o anjo diz: temam apenas a Deus. E Jesus disse em Lucas 12:4: amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem também poder para lançar no inferno. A esse vos digo: temei. Isso é medo, pastor? É medo. 1 Pedro 2,17, Pedro, formado por Jesus, escreveu: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Hebreus 12:28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, evangelho, retenhamos a graça, não abra mão, pela qual, pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E eu não estou no Antigo Testamento, tá, web crente? Eu estou no Novo Testamento. Eu estou no amor. Temei a Deus. Ananias e Safira não temeram a Deus, mentiram na hora da oferta, morreram. E quem matou o pastor? A pombinha, o Espírito Santo. Paulo, escrevendo sobre a ceia, exigindo temor e reverência, ele disse: pela falta da reverência com o corpo de Cristo partido, com a falta de temor, há muitos dentre vós que morrem e estão doentes.
Hebreus 12, cita Moisés. O mate-se me ajude. Diga diante da sarça. Diga primeira experiência. Moisés temia. Só o menino. Faz assim, ó. Moisés temia olhar para Deus. Lembra que você disse primeira experiência. Agora fala comigo. 40 anos depois. Diga, Moisés ainda temia. Hebreus 12 é Moisés subindo no monte. Em Êxodo 19, a sarça já tinha passado. Ele já tinha visto as 10 pragas no Egito. Ele já tinha visto o mar se abrir. Ele viu água ruim se tornar boa para se beber. Ele viu água fluir da rocha. Ele viu codorniz descer do céu. Ele viu maná descer do céu. Ele viu uma nuvem que ela só era escuridão para o Egito e luz para Israel. Ele viu isso. E aí, pastor? E aí é que ele não se acostumou com o sagrado. Ele está subindo o monte, a nuvem da glória de Deus está descendo, e Deus diz: estou descendo. Ele diz: eu estou subindo. Deus diz: eu estou descendo. Aí o monte começou a tremer. Aí Moisés, entrando na nuvem, Hebreus 12 diz que ele gritava: estou com medo. Isso não te impacta? Eu vou repetir tudo de novo. Ele está na sarça, primeira experiência. Ele tem medo. Ele vê as 10 pragas no Egito. Ele vê o mar abrir. Ele vê nuvem, luz para frente e treva para trás. Ele vê pão descer. Ele vê codorniz descer. Ele vê água sair da rocha. Ele vê água ruim, amarga se tornar boa para se beber. Ele vê mar abrir e fechar. E quando ele, apesar de ter todas essas experiências, quando Deus diz entra na nuvem, ele grita: tô com medo. Você ainda respeita aquele pedaço de pão que a minha avó me dizia quando eu tinha 6 anos de idade: no dia da ceia, meu filho, fica em jejum. Você ainda respeita quando a igreja está de pé louvando a Deus? Ou você ainda está testando se o chiclete já perdeu o açúcar? Você ainda teme quebrar jejum? Ou tanto fez, tanto faz, jejuar ou não? Você ainda treme diante desse livro? Você reconhece que isso é a biblioteca do Espírito Santo? Tem quanto tempo que esse livro não te fez chorar por ser quem é? Você é o que é? Nem li, nem abri, mas sei o que está contido aqui. Que dia você fez uma leitura que te encurvou? Você perdeu o temor. Você se acostumou com o sagrado. E quem se acostumou com o sagrado na Bíblia? Vocês aqui sabem. Vocês dessa igreja sabem o que é que Deus faz com quem brinca com o sagrado. Vocês sabem. Fogo estranho, Deus mata. A gente tem que voltar a se arrepender. A gente tem que voltar a chorar. E a mensagem do anjo deve ser pregada por nós novamente: temei a Deus. Ah, pastor, mas é brincadeira. Você pode ser feliz sem ser palhaço. Dons espirituais é coisa séria. Evangelho é coisa séria. Pentecostalismo é coisa séria. Temei a Deus. Aí depois ele diz: e dai-lhe glória. É o segundo tópico da mensagem do anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Eu gosto disso. Primeiro ele diz tema, para depois dar glória. Porque se você não teme, não abra a boca para dar glória. Calma, seu anjo. Eu estou calmo. Temei a Deus. Segundo tópico: deem glória a ele. Inverte as coisas, anjo. Como assim inverter as coisas? Tem artista mundano cantando para Jesus. Tem cachaceiro cantando para Jesus. Tem idólatra cantando para Jesus. Tem prostituta cantando para Jesus. E a música dela é sucesso. Mete a bunda no chão. Mete a bunda no chão. Primeiro lugar do Spotify. O adúltero. 4º, 5º, 6º casamento. Mulherada, cachaçada, droga. Um show de 2 horas. Canta uma musiquinha que fala o nome de Jesus. O amor. O que importa é adorar. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se não teme a Deus, você só faz barulho. Se não teme a Deus, só quer like. Se não teme a Deus, só quer o compartilhamento dos crentes que não sabem o que é adoração. Culto sem temor, muita invenção, nenhuma unção. Culto sem temor, muita dança, pouca mudança. Culto sem temor, muita estratégia, pouca revelação da palavra. Culto sem temor, muitos talentos naturais, poucos dons espirituais. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do anjo é assustadora. Aí, eu estou com a Bíblia aberta. Aí eu prego.
a mensagem do anjo. Acabei de pregar, Apocalipse 22, numa igreja, num evento, show gospel. Descendo as escadas, um camarada olhou pra mim e disse: tá aí o pregador que joga todo mundo no inferno. Eu falei: como é que é? Você é o pregador que joga todo mundo no inferno. Eu falei: então tu é o primeiro. Temei a Deus, dá ele glória. Pergunta por quê? O anjo fala: porque tá chegando a hora do juízo. Não quer o juízo, mas não quer temer a Deus. Não quer o juízo, mas não quer se arrepender. Vai para o inferno. Eu não quero ser alcançado pelo juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Dai glória a Ele que fez. A mensagem do anjo é criacionista. Sabe, você que começou a fazer faculdade, aí chega na igreja ou na casa de papai e mamãe, no 5º, 6º mês: ah, eu me descobri. Volta para a cobertura. Venha se cobrir de novo. Não, é que eu perdi a fé. As coisas evoluíram. Eu perdi essa fé. Mentira, você nunca teve. Porque quem teme a Deus sabe que só Ele é o Todo-Poderoso e criou todas as coisas. Adore, diz o anjo, aquele que fez o céu. Não adore quem foi para o céu, Maria. Não adore quem foi para o céu, Pedro. Não adore quem foi para o céu, Tiago, João, Paulo. Adore quem fez o céu. Temei a Deus que criou a terra. Não adore a terra, nem o que é feito da terra: madeira, gesso, prata, ouro, cobre. Não, você não adora o que vem da terra, você adora o Criador da terra. Temei a Deus, dá-lhe glória. Eu não preciso falar isso, mas eu quero falar: temei a Deus e dai-lhe glória. Você chegar na Assembleia de Deus e dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, e tem gente que ainda está assim. Essa mensagem do anjo é cristocêntrica. Fala comigo. Primeiro teme. O Matos, vem. Primeiro teme, depois glorifica. Se glorifica, é porque teme. Se não glorifica, último lugar, a mensagem do anjo é cristocêntrica. O Matos, a mensagem do anjo é cristocêntrica. É Cristo no centro. Ou Cristo pregou, ou Cristo viveu, ou Cristo ensinou, ou Cristo fez. Isso é cristocentrismo. Não é cristonomismo, inventando Cristo onde Ele não está. Não, é cristocentrismo. Ou seja, o que Ele está falando, Jesus falou. O que Ele está fazendo, Jesus fez. Ele está pregando o evangelho eterno. Mateus 24, 35, Jesus disse: vai passar céu, vai passar terra, mas a minha palavra não passa. Segundo lugar, o anjo prega a quem? Versículo 6: a quem está na terra, a cada nação, tribo, língua, povo. É um evangelho universal. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus é universal. Criacionista: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que criou o céu, terra, mar e fontes das águas. Jesus também disse: os lírios do campo, foi o Pai que fez. Cada passarinho, foi o Pai que fez. Cada cabelo da vossa cabeça, o Pai conhece cada um, porque foi o Pai que fez. João 17, o que é que Jesus disse? Pai, devolve a glória que eu tinha contigo quando eu estava aí fazendo todas as coisas. Antes que o mundo existisse, eu estava aí contigo, Pai, criando todas as coisas. Evangelho criacionista. Como é bom você ter uma mensagem pautada no que Cristo ensinou. Pastor, oi, e o juízo? O anjo diz: dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E Jesus, qual foi o pregador na Bíblia que mais pregou sobre inferno? Jesus. Porque a mensagem do anjo é pautada no evangelho de Cristo Jesus. Quer ser instrumento de Deus? Quero. Quer ganhar almas para Jesus? Quero. Prega Cristo aos homens. Fala de Jesus. Eu vou falar aqui agora que só vai tocar a alma de quem sabe o lema pentecostal: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E